Olá, meu povo, como é que vocês estão? Eu me chamo Adassa e hoje eu trago para vocês esse cisne todo em tecido. Usei tecido de algodão, o tricoline. Então vamos começar. Para o corpinho ficar mais encorpado, eu vou usar 4 camadas de tecido, tá bom? Vou riscar um molde. Vou deixar uma pequena abertura na parte de baixo e irei costurar em cima do risco. Costurei, agora eu recorto todo o excesso. Essas partes curvadas faz um pique para ficar bem próximo à costura, porque se não fizer esses pequenos cortes, quando desvirar, ficará repuxando. O tecido não vai ficar com um caimento legal, entende? Então é preciso dar uns piques bem próximo às curvas. Agora eu irei desvirar. Olha aqui os tecidinhos, lembrando que eu coloquei 4 tecidos, então tem que ficar 2 para lá, 2 para cá, né? Mas não é obrigado não, tá? Você pode usar apenas 2 tecidos mesmo. Eu gosto de usar 2 porque fica mais lisinho, fica mais bonito, pelo menos eu acho. Então depois que eu desviro, eu vou acomodando todos os recantos com o palito. E agora eu irei colocar um enchimento. Nesse pescoço, requer muita atenção para ele não ficar com nozinhos e nem quebrado, com aquele aspecto de pescocinho partido. Tem que ir enchendo aos poucos, requer paciência aqui, vai empurrando as fibras aos poucos. Preenche o bico, depois vem espalhando no pescoço aos pouquinhos. Se empurrar muito enchimento nesse momento, o pescoço fica cheio de nozinhos. Deixa ele bem durinho para não ficar molenga. E agora é só preenchendo o corpinho. Se você gosta do meu trabalho, curte, comenta, compartilha. O molde eu vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? Abaixo do vídeo tem algumas palavras. Você olha assim no cantinho direito que tem escrito mais. Aí você clica para abrir a descrição do vídeo. Aí você verá um link, que aí quando você clicar, você será redirecionado para a página onde está o molde para você baixar, tá certo? Aí você vai fazer o download. Na hora de imprimir, você imprime em tamanho A4. Aqui eu vou fechar com pontinhos invisíveis. Eu escondo o nozinho embaixo, depois faço os pontinhos invisíveis. Vamos às asas. Tecido duplo e embaixo eu vou estruturar com a manta acrílica. Risco as asinhas
Deixo uma pequena abertura na parte de baixo das asas e vou riscar em cima da costura, ou do risco. Vou costurar em cima do risco. Estou colocando o ponto máximo da máquina, aqui no meu caso é 4,5. E venho costurando, vou ajudando assim com a mão, porque a manta acrílica é grossa. Costurei as duas asas, agora eu irei recortar todo o excesso de tecido para poder desvirar. Nas aberturas, sempre deixe tecido sobrando, porque se você cortar muito curto, na hora que for fazer os pontinhos invisíveis, vai ficar difícil. Então, nas aberturas, sempre deixa pontinhos sobrando. Agora é só desvirar. Vou pegar o molde. Ele tem alguns riscos que eu cortei com estilete. Fiz alguns cortes com estilete só para me orientar na hora de marcar as asas. E eu passo a caneta aqui por dentro, caneta fantasma. Essa caneta é aquela que apaga com o calor do ferro. E vou fazer aqui todas as marcações. Agora eu vou reacender. Sempre coloque as asinhas assim, espelhada, para não correr o risco de riscar para o mesmo lado. Agora eu vou costurar em cima dos riscos. Fiz um retrocesso aqui. Eu venho até a ponta, volto por cima da mesma costura que eu fiz. E assim eu venho descendo. Subo novamente em cima do risco e volto. E encerro com retrocesso. Irei fechar essa abertura com pontinhos invisíveis. E assim eu tenho uma asa pronta. Aqui estão as duas. Irei posicionar aqui. A parte de baixo fica rente com o corpo e a parte da frente vou deixar uma distância de 2 centímetros da costura para a asa, para cá, e da costura da asa para lá. E aqui no meio eu vou passar um pouco de cola quente apenas para estabilizar dos dois lados. Vou segurar um pouco, né, para essa cola esfriar, porque depois eu vou fazer pontinhos invisíveis em toda a volta da asinha. Na parte de baixo, eu começo fazendo os pontinhos invisíveis
Não precisa ser pequenos, não. Pode ser pontinhos invisíveis largos. Entro na asa, saio mais à frente. Aí na mesma direção eu entro no corpinho, saio mais à frente. E assim eu vou fazendo. Toda a volta. Chegando aqui na parte de trás da asa, eu dobro a asa e vou fazer os pontinhos invisíveis próximo à costura que eu fiz para fazer as marcações das penas. Costura que eu fiz nas asas. Aí eu faço esses pontinhos invisíveis aqui próximo. E chegando aqui onde eu comecei, é só encerrar com alguns nozinhos. E assim o corpinho está pronto. Agora eu irei pintar o bico. Vou colocar um tecido para não sujar. Vou colocar um tecido aqui. Vou marcar. Aqui tem uma curvinha, então é nesse local onde eu irei marcar o bico. Vou usar a tinta de tecido terra queimada. Vou pintar. Pincel chato. Aqui no acabamento eu passo o pincel deitado. Bem deitado, que é para não borrar. Muito cuidado para não borrar, tá bom? Não sujar o dedo e bater no corpinho. Que aí estraga nem o trabalho. Bate um desespero. Agora aqui, o pincel deitado para fazer o acabamento. Vai esfregando, puxando para os lados. E agora eu irei secar no secador com secador de cabelo. Já sequei. Agora eu irei marcar o olhinho, formando um S. Parece um S. Eu vou deixar isso aqui no molde, tá bom? Para que se você quiser cortar com estilete, aí na hora só é você posicionar o molde aqui e riscar. Do mesmo jeito que marcou a asa. Aí eu vou deixar esse desenho desse olho no molde. Para facilitar para vocês, tá bom? Se quiser fazer assim como eu fiz. E eu vou usar a caneta Micron. Mas você pode usar tinta de tecido, se você tem habilidade com a tinta de tecido, ou bordar. Bordar é muito gostoso, muito bom. Pronto, aqui nessa parte de cima eu vou deixar um pouquinho mais grosso. E assim o cisne ficou pronto, eu achei uma fofura. Você também pode fazer peso de porta. Deixa a abertura em cima, coloca areia e depois fecha com pontinhos invisíveis. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!